Eu não entendo por que como uma pessoa é tão imbecil de sair de um país sem fazer primeiro o seu dever de casa, fazer pesquisas sobre o lugar primeiro, né? E até mesmo tentar antes aprender um pouco da língua, visto que esses brasileiros não falam nada além de português, igual os americanos que podem viver em outro país há séculos e eles não querem aprender a língua local por serem muito hedonísticos e até mesmo narcisistas, né? E como você fala, nazistas aqui, até porque eles acham que as pessoas que têm que aprender a língua deles e não ao contrário. É difícil ver um americano, um norte-americano lá fora que fale uma língua asiática, que fale uma língua africana e mesmo que fale outra língua europeia, entendeu? É só o inglês, só o inglês. É dificílimo encontrar um norte-americano que fale outra língua além do inglês. A mesma coisa é o brasileiro. Existem alguns que são proficientes em, no inglês, ou outra língua francês, espanhol, etc. Mas é muito pouco, né? Aí a pessoa vai para lá, para outro lugar, não aprende muita língua e não faz o dever de casa sobre a economia, sobre o status social, a cultura local, os problemas sociais. As pessoas não fazem, vão de cara e depois ficam a reclamar. Don't move to Brasil. Não vá para o Brasil. E o velho árabe aqui, ó. E realmente é verdade o velho árabe, né? Realmente falou tudo verdade. Sim, ele falou verdade com poucas verdades. Verdade e outras baseadas em ressentimento e discriminações. Porque me parece que ele não está feliz no Brasil, mas como se ele estivesse forçado a viver no Brasil contra a sua vontade. Agora vai a pergunta: quem levou esse homem para o Brasil dentro da lei de anatema de ir ou morrer? Hoje em dia, porque não, como eu falo, antigamente as pessoas eram mais ignorantes, nós éramos ignorantes pelo fato de não existir as informações que temos hoje através da internet. A internet é uma biblioteca de informação, né? E isso nós não tínhamos antigamente. Quando eu vim para cá, não existia esse negócio, foi em 1983. A internet não estava valível para o público. Tinha só para o governo e para a milícia. Não existia para as pessoas comum, para nós. Ok? Não existia internet, né? Mesmo paga, não existia. Hoje em dia, as pessoas têm internet, a maioria tem internet, exceto alguns poucos, né, que não podem realmente ter internet, mas a maioria tem internet e nós não temos mais a desculpa de dizer que não sabíamos. Quando viemos, colocamos a nossa cara para bater e fomos de cara para aquele lugar, sem procurar fazer nossas pesquisas, procurar informações e nos prepararmos e nos organizarmos para adentrar naquele lugar estranho, ok? Me parece que o homem que é ressentido, ele sempre tenta colocar o Brasil para trás, sabe? Principalmente o Nordeste. É um sueco metido que sei lá, vive, casou-se com a brasileira do Sul e é muito metido. E eu creio que a mulher dele também trabalha, não só ele trabalha, eu acho que a mulher quem faz a maior parte da renda da família e tem um filho. Agora, se esse idiota, se esse cara, se ele tivesse aqui, ó,
Seria muito pior para ele. Onde? Peraí. Ainda bem que ele não está aqui, ó. Imagine só. São 23h47 de um sábado em Marte. Você está sentado em uma mesa com 8 pessoas que mal conhece. A conta acabou de chegar. 87 mil pesos. Por um jantar. Todo mundo está rindo. Alguém está pedindo outra rodada de San Miguel? Sua namorada está se inclinando para você e sussurrando, obrigada. Com aquele sorriso que fez você se apaixonar por ela em primeiro lugar. Você está sentado ali fazendo contas de cabeça, percebendo que essa refeição lhe custou mais da metade da sua renda mensal. Era Joseph, um designer gráfico de 29 anos de Austin, Texas, que ganhava cerca de US Outro idiota americano, gordo americano. $3.200 por mês como freelancer online. Ele se mudou para Manila há 8 meses, achando que seu dinheiro duraria para sempre. E hoje à noite, contaremos exatamente como tudo desmoronou, desde o primeiro encontro inocente por um café, até o momento em que ele saiu daquele restaurante e nunca mais olhou para trás. Olá a todos. Então, o que aconteceu aqui? O gordo americano saiu, como sempre, vão mendigar na Ásia, no continente asiático. E depois sai falando. Eles adoram entrar nessas enrascadas e depois sai falando do local. Aí eu pensei que 3 mil em dólares por mês era o bastante para retirar, para se aposentar nas Filipinas. Daí eu arrumei uma namorada. Aí que as coisas, o caldo entornou. Bem pouco. Agora eu mandei esse vídeo para esse idiota aqui, ó. Eu mandei para ele. Eu mandei ele comparar, porque ele falou do Brasil, né? Aí eu falei assim, porque ele, o velho árabe, fala para os gringos no inglês, né? No canal em inglês, na média inglesa, que o Brasil, se a pessoa está pensando em ganhar muito, não venha. Agora, para que o infeliz que acha que eles ganham, a moeda deles são maior do que o real, vai para um país onde a moeda é menor? E por que é que eles vão para a Tailândia? Porque na Tailândia é o que? Não sei o que é, eu esqueci a moeda deles. Mas a Filipinas é rupis, né? Indonésia é rupis. Então para que eles vão para esses lugares quando a moeda é menor? Simplesmente porque se eles ganham da moeda deles, assim, vamos dizer, através da aposentadoria, eu estou falando dos aposentados. Não aqueles que vão para lá e recebem em moedas local, porque eles trabalham local ali, né? Então, o que eu quero falar é o seguinte: se você vai para um local, você tem que estar preparado para ganhar e gastar de acordo com aquela moeda. Você tem que fazer seu dever de casa, entendeu? Tem que fazer seu dever de casa. Ele não tem como colocar. Como colocar, como não tem tradutor de áudio. Então, quando você vai para um local. If you're thinking of moving to Brazil, I've got 3 words for you. Don't do it. And I've probably already got some Brazilians typing in the comment section going, Cala a boca lá, idiota, não gosta do Brasil, vai embora. Don't like Brazil, just get out, get lost back to your country. Eu não falei isso como você ousa falar mal do Brasil. Eu estou apenas falando dos fatos e comparando com os outros continentes e países em que vocês vão. E eu vou falar o porquê logo logo, porque eu analiso tudo. Eu acho que eu sou mais inteligente que esses homens, sinceramente.
Não estou dizendo que o Brasil seja um país ruim e aqueles... Sim, você falou bem do Brasil, né? Você falou bem, tá tudo bem. Quer dizer, isso foi 2 anos atrás. Agora já mudou de ideia, porque as pessoas podem mudar de ideia de um dia para outro, principalmente os bipolares e os borderline, certo? Então, para que eu vim falar bem das coisas, dos lugares, quando depois eu volto atrás e falo mal? É? Sem razão alguma. Ele fala que o Brasil, você ganha muito pouco, a qual não é verdade. Sabe por que não é verdade? Porque ele fala que não é a mesma coisa da Europa. Ele não falou assim, é diferente do norte da Europa ou oeste europeu, né? Ele não falou apenas intrinsecamente sobre o oeste ou norte Europa. Ele falou a Europa inteira. Isso inclui o quê? Países na Europa onde o seu salário como estrangeiro é bem menor do que você ficar no Brasil e ganhar em reais e gastar em reais, certo? Porque se você sai daqui para Portugal, por exemplo, ou Espanha, espere você ganhar apenas, não mais, não menos, máximo. Se você é um blue collar worker são pessoas que fazem trabalhos de baixa educação, sabe? Trabalhos onde você não necessita ter um diploma, um doutorado, trabalhos manuais também. Então, espere ganhar apenas 800, 900 por mês nesses países. Então, isso é muito, se você ganhar 100 euros e vivesse no Brasil. Agora, se você ganha em euro, em dólar, e fica naquele país de onde essa moeda vem, tudo vai voltar a square one. Vai tudo voltar à raiz quadrada. Não é? Verdade ou não? É lógica, né? Lógica. Então, para que esse idiota aqui, esse homem burro aqui, fala que no Brasil, fala para os gringos, não venha para o Brasil porque vai ganhar muito pouco. Bem, se eles esperam ganhar em euro ou ganhar em dólar, uma vez que eles convertem a moeda, lógico que vai ser muito pouco. Agora, comparando em ganhar em reais e viver no Brasil e trabalhar em trabalhos ordinários, michurucas lá fora, aqui fora, na verdade, e ganhar na moeda deles, não tem lucro algum. Você nunca vai poupar nada com essa mixaria. Entendeu? Então, tudo chega a square one, tudo chega, é como um ciclo, você vai em ciclos assim, e você termina no topo ou embaixo. É a mesma coisa, certo ou não? Para esse idiota macho aqui chegar com essa conclusão aqui, que porque o Brasil ganha muito, países como o Brasil ganha muito pouco, e blá blá blá, porque mexeu, né? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre o desafio e o aspecto negativo de morar aqui. Se você é alguém que dá muita importância a essas coisas, então talvez o Brasil não seja o país certo para você. E que fique por lá mesmo. Então, vamos dar uma olhada. Bem, o primeiro desafio ou dificuldade de se mudar para o Brasil é a barreira do idioma. Bem, agora vamos novamente ser logical. Se eu vou para fora, se eu vou para um país onde não falam português originalmente, como língua, assim, língua da média, então o que eu espero, né? Eu espero que eles vão aprender o português para me apetecer, para me agradar, ou eu irei fazer um esforço para aprender a língua deles, ou até mesmo inglês, não é mesmo?
E nesse caso, o sul das Américas não é um país onde as pessoas falam tradicionalmente o inglês. Infelizmente não. Não tem no currículo escolar o inglês por alguma razão ou outra. No meu tempo ainda ensinava o inglês. Hoje em dia não, porque eu não sei. Se quiser o inglês vai ter que aprender através de lugares públicos. Usa aplicativo. Houston. Fez quando já estava aqui, né? Nossa, o cara precisou de 2 anos, me dava só 2 meses para aprender uma língua. Nossa, é porque eu já tô velha, viu? Eu já não tenho mais cabeça para isso, quer dizer, eu não tenho mais tempo para isso, sinceramente. Tenho muito a resolver. É trabalho, é isso, é aquilo, é isso para resolver aquilo, para resolver, não tenho nem tempo para nada. Então vai para lá, não é mesmo? O país, o quê? As Filipinas, ele falou. Então vai para lá, para as Filipinas, Tailândia. E não, eles não falam, eles falam muito pouco. É o que nós chamamos de inglês quebrado. A gente fala e elas, ah, não speak inglês, não speak as Filipinas e tailandesas, não speak inglês. Very, very little, speak very little, ou seja, muito pouco, entendeu? É muito pouco. Nem todo mundo fala tão bem assim, de modo assim intermediário. É mentira, seu idiota. Sim, idiota. Porque tu colocasse em dólares, tu não colocasse, tu é muito idiota, o homem é burro. O idiota colocou em, em dólares, claro que vai ficar pouco, mas no local fica assim razoável, né? É a mesma coisa daqui. Você começa como, vamos dizer assim, um assistente como recepcionista, 1.600 por mês, 1.600, entendeu? O meu filho tem diploma em aquele negócio paramédico e aquele negócio lá, como é que se fala? Patologia clínica. Ele não trabalha nesse ramo, por quê? Porque ele ganha muito pouco, começa a 1.800, 1.800. Agora, se fosse 1.800 em dólares, para converter ao real e ele viver no Brasil, seria, quer dizer, não muito bom, mas dá para quebrar o galho, mas é aqui.
né? Ele vai gastar em dólares, ganhar em dólares e gastar em dólares, ok? E já no Brasil, esses cursos te daria mais ou menos 6, 5 mil, começando por 4 mil e pouco. E com passes de lanche, de comida, passe de transporte, etc. Uma coisa que aqui fora não tem. E outra coisa, nos Estados Unidos, eles não ganham tudo isso que ele fala aqui não. Tinha um cara que ganhava só 7 por hora. 7 por hora. Ok? 7 por hora. Então tudo isso aqui que eles estão falando é mentira. Eu queria trabalhar como caregiver de idosos, né? Mas eu tenho que ter 3 doses de vacina daquela porcaria de vírus que eu não posso tomar, 3 doses. E sabe quanto é o salário? $900 por hora. Oh my God! O que eu falei? 19 dólares por hora, que ainda é muito pouco, considerado transporte, que sai mais ou menos 500, 600 dólares por mês. Que o transporte é 600, 500 dólares por mês. 900 por hora, tá muito pouco para ser caregiver e trabalhar 12 horas por dia. Certo? Então tudo que essas pessoas falam aqui é mentira. Tudo que essas pessoas não creem no que as pessoas falam aqui. Quando algo é bom, é realmente bom para ser verdade. Porque isso é a realidade. Eu vejo no Brasil as pessoas ganhando 4 mil. O meu sobrinho tira mais ou menos 4.500. Ele trabalha na plataforma de petróleo, na Swap, e trabalha também como vendedor quando ele pode, entendeu? Então sai 5 mil e pouco, 4.900 por mês. Ok? A mesma coisa que os meus filhos ganham aqui. Meus filhos ganham até pouco, mais pouco do que isso. Ok? Então não adianta comparar. Ah, não, é porque aqui vai ganhar 500 dólares no Brasil e lá você vai ganhar 3 mil dólares, 4 mil dólares. Mas você também vai gastar em dólares e não em reais. Então esse idiota tá falando bosta. Ele e o velho árabe são 2 gringos estúpidos. E o brasileiro que pensa dessa forma. E a Suécia tem um dos mais caros impostos do mundo. E o Brasil não está nessa lista. A Suécia está onde paga-se mais imposto no mundo. E no Brasil as pessoas ganham o quê? A pessoa pode ter ganhando mais ou menos 5 mil, por ali 4 mil, pode ter um carro. Ah, não, o carro é muito caro. E você paga isso e aquilo. A taxa de carro. Ei, você está falando o quê? Em São Paulo, Rio de Janeiro, você pagando o quê? Carrinho em folha, vendo do automóvel. Da loja automóvel. Você está falando essa coisa? Eu estou falando em comprar um carro de segunda mão e depois fazer como se fala aquele negócio, e renovar o carro, entendeu? Trocar as partes. Eu sei que vai custar um pouco, mas mesmo assim, de pouco a pouco a galinha enche o papo. De pouquinho em pouquinho trocar isso, depois troca aquilo. Mas pelo menos você pode sim comprar um carro de 6, 10 mil, 8 mil, 5 mil no Brasil. Coisas que você não consegue na maioria dos continentes, como na África, Europa, Ásia. Ok? Talvez nos Estados Unidos. Carros lá são baratos. Automóveis lá são baratos. Mas não na Europa, não na Ásia. Ok? Não, alguma parte do Oriente Médio, não na África.
Fala muita bosta, companheiro. Sim, esses casos são mais caros mesmo, eu concordo. Roupas, comida são mais caras do que na Europa. Nos Estados Unidos realmente é verdade, eu concordo. Tudo isso é burocracia. E o Brasil está em primeiro lugar, mas que mentira. Que mentira. Tem outros lugares mais caros do que o Brasil. Isso é comparado com esses lugares do Brasil e Europa, mas a África é muito mais caro viver na África e comprar na África do que no Brasil. Ele está comparando apenas com a Europa, mas não com o resto do mundo. Isso não é justo. É, no Sudeste, né? Não sei no Sul, mas no Sudeste realmente as coisas são lentas, como tartaruga pisando em ovos, casca de ovos. Porque no Nordeste, pelo menos no Recife, não é assim. Eles tentam agilizar tudo. Ah, esse documento de coisa eletrônica funciona. Funciona o quê? And in the countryside, they can have quite a few potholes and other problems. And so when Que tipo de idiota dirige aqui, não vê aqui esse buraco não, é? Tá bêbado ou o quê? Poderia se esquivar aqui de pouquinho ou ir para aqui, ó. E por aqui não, o idiota foi straight, direto ao buraco. when you're driving, you have to be very careful and aware, so you don't drive into a massive pothole and damage your tires, which I've done quite a few times. And in terms of other infrastructure, like schools and hospitals, my experience in general is that E aquilo não é pothole, seu idiota. Aquilo lá foi uma cratera que se abriu. Estúpido idiota. Euro-idiota. the big cities, Ele já tem cara de olho de louco. they can be a bit lacking. And E outra coisa que eu queria falar. Esse troço parece mais um gigolô. Eles vão pro Brasil, ele arruma uma idiota, uma gata lá, que também gasta, né, com seu relacionamento, gasta-se dinheiro. Eles dividem, né? E às vezes as mulheres terminam por pagar mais para esses machos. Entendeu? Elas pagam mais com os boletos da casa do que eles. Quando eles vão para esse lugar aqui, ó, para a Ásia, Filipina, Tailândia, a mulher espera que eles paguem. Ok? As mulheres esperam que eles paguem. Ok? Aí eles se lascam. As mulheres roubam o dinheiro deles todo, deixam eles até sem casa. E é bem pouco. Alguns velhos dos Estados Unidos, branco ou Europa, terminam lá na Rua da Amargura, nas ruas mesmo, em situação de rua. Porque as mulheres tiram o último centavo deles, bem pouco. Merece mesmo. Mas quando casa com a otária do Ocidente,
A otária que banca a casa de uma percentagem maior, talvez 90% a 85%. Best, but in the smaller towns and cities in the countryside, especially in the south of Brazil, there the local governments can be more organized, and as a result the services like the hospitals and schools can be better. Mentira, idiota. Também no Nordeste tem um hospital público bom. E em São Paulo, Rio de Janeiro, não sei, Minas, nunca vi, talvez seja também. Não é só no Sul. And I've lived in a few big cities in E as Brazil, escolas também. and when I lived there I had to pay for a lot of these services. So my daughter went to a private school rather than a public school, and I had health insurance. Oh my God, look like o brasileiro precisa dele para pagar. Pagar. Tu pagasse a tua mulher unha de fome. Parece que isso é tão bonzinho assim para pagar. E Deus só paga pra asiática, seu nojento. Tu paga que nada pra essa vagabunda aí. Elas que pagam. É como se só ele pagasse, o resto do Brasil não pagasse também. Os homens e mulheres brasileiras não pagassem para seus filhos no setor privado. Mas é cada coisa. And we just Isso é de Mr. Gringo para vir salvar o dia. went to private hospitals and clinics rather than the public ones, and also in terms of security as well. And so we and the neighbors paid for a security guard to be on our street, to offer more security. Because the neighbor É, porque nós estamos a falar de um subcontinente. Não estamos a falar de um ovinho chamado de Suécia, Finlândia, Suíça, Dinamarca, Noruega. Nós não estamos falando de ovinho, nós estamos falando de um subcontinente multiplural e multicultural, a qual não é o caso do seu local. had felt that the policing wasn't sufficient. And so what happens is that you end up having to pay for a lot of these services. You can use the public ones. Okay, and another challenge of living in Brazil is the climate. Porque é isso aqui que me deixou enfuriada. Esse idiota ignorante. Uma miséria dessa deveria vir para... Eu mandei ele vir para o sudeste da Ásia e África para ele ver o que realmente é calor. Hoje mesmo fez 33, né? E é porque tá começando o verão, né? 33. Desde o mês passado, o clima já subiu para 33. Entendeu? Isso é o começo. Depois você vai ver 37, 38, 40. Uma coisa que não tem no Nordeste. Apesar dos brasileiros que querem ser brancos, entre aspas, vai para o Nordeste, 31, 29 graus. Ai, que calor! Que calor! Mas é cada coisa, viu? Uma biba lá de Minas Gerais, como se Minas Gerais fosse frio o tempo todo, fosse 7, 5, 10 graus. Onde é que tem Minas Gerais 10 graus? Talvez em algumas partes montanhosas, no inverno, sim, tem. Mas não no verão, que é totalmente seco. Somente aqueles que fazem divisa com a Bahia. Certo ou não? Eu estou certa. So in summertime it can get very hot here in Brazil. So this includes the north and the northeast Sei. of Brazil, central Brazil, the south and the southeast. So temperatures can hit the high 30s, and Olha que nojento, mentiroso, menina. Que mundo mentiroso. Essa peça nem também tão branca assim, essa miséria feia. Depois eu vou chegar lá, né? Ok, vamos ver, né? Oh my God, que lugar quente, olha que lugar. Eita, 13 graus. Muito quente. Não, mas Sibéria, Canadá, isso aí não é nada para Sibéria, para Canadá, para a Europa. Lógico. Isso eu sei que eu não sou idiota. Mas vamos comparar com os continentes realmente quentíssimos, que seriam África,
incluindo o Egito, que chega até 50 graus, sem brincadeira nenhuma. Saudi chega a 50 graus em junho e julho, sem brincadeira alguma, não estou a mentir. E o sudeste da Ásia, que chega a 40 no verão, ok? E até na Europa, né? No Mediterrâneo chega a 40 graus. Então, quem é ele para falar do Brasil nesse caso? Aí eu falei para ele, eu prefiro um clima assim, de 19, 20, 25 graus, do que um frio danado que gela até tua alma. Parece até que você está dentro de uma criogenia, daqueles tubos de congelamento. Ok? Então, 13 graus. E não é frio bastante. Essa beleza é o quê? Ele é albino, que ele não aguenta o frio. Ele não é albino, que ele não aguenta o frio. Essa coisa linda. Olha aqui. 6 graus. 6 graus. Chega a 4, 2 graus. Na Bahia também, em alguns lugares, chega a 2, 3, 4. Alagoas também, Natal. Em Bananeira. Na Paraíba também. De nada de Suíça. Não exagera aqui. Bonito também, Pernambuco, Garanhuns e vários outros lugares, né? Lagoa do Gato, tudo é muito friozinho lá. Eu fui para Bezerro, eu passei um frio horrível lá. Chegava a 15, 10 graus que eu ficava tremendo na madrugada. Eu abraçava minha mãe. Estava com 5 anos. E veio um idiota aí, não, porque nós deixa tudo quente. Claro que chega verão, é quente, a maioria do tempo é quente, sim, é verdade. Mas não que não exista uma temperatura boa. Rapaz, eu vim atrás de frio, viu? Mas eu acho que não precisava tanto assim, não. Rapaz, eu vim atrás de frio, viu? Mas eu acho que não precisava tanto assim, não. Frio pra nós. De volta ao Brasil, frio em pleno sertão nordestino pode parecer fantasia, mas não é. Com uma temperatura que pode chegar a 6 graus, Triunfo, no interior de Pernambuco, virou atração turística nessa época do ano. O fogo que prepara o café da manhã aquece o amanhecer no sítio onde O Silvana... Brasil não é tão quente como falam as pessoas, sim. Do lado de baixo, né? Numa área mais, assim, serrana e elevada, não é tão quente assim como eles falam. Tudo Tânia mentira. mora com a família. Frio. É porque eles acham que ter frio é sinônimo de gente assim, superior, né? De gente branca, de gente superior. Entretanto, nada a ver. Nada a ver. Na África também, nós temos lugares também frios lá na África. Tem lugares muito quentes, mas também tem áreas frias. Ok? A Ásia também tem Coreia, Japão, China, tem áreas muito frias. Então qual é o problema? Né? Um vento, a gente acorda de manhã, Não é uma coisa europeia. Dia, né? Estamos no ponto mais alto de Pernambuco. O Pico do Papagaio a 1.260 metros de altura do frio. Mas não parece frio. Mas não tanto. Aí a gente vem com um casaquinho assim normal, quando chegou aqui, tô com 2 blusas aqui por baixo desse casaco. Improvisou o figurino aí, né? Improvisei, tô aqui congelado, tô aqui gelada mesmo. Por estar em uma região serrana, cercada por Nossa, muito esse verde, povo um pouco as já baixas acha temperaturas... frio. Pra mim não era nada. Eu saía até de camiseta. e a neblina fazem de Triunfo, cidade com pouco mais de 16 mil habitantes, no sertão do Pajeú, um dos destinos mais charmosos Não é só e agradáveis. Pernambuco, é Ceará, tem na Bahia, Alagoas, Natal, Sergipe e Paraíba. Ok? Para você dizer que, não, só faz no Sul, só faz na Argentina, só faz em Chile, no Chile. Não.
Você está no canal Cidade Capital. Em 11º lugar, temos Martins. Essa é uma cidade localizada no Rio Grande do Norte, que está... Olha aí, gringos fuleiro que fala mentira. Quer dizer, tem coisas que eu concordo, outras não, porque já é ridículo, entende? Para mim é ridicularidade, é muito ridículo para eu aceitar. E a 700 metros de altitude em relação ao nível do mar. Martins é chamada de Princesa Serrana e Campos do Jordão do Nordeste. Nos meses mais frios de junho a agosto, a temperatura chega a 15 graus. A cidade é pequena e muito pacata, tendo apenas 8.178 habitantes. É ideal para quem procura um lugar aconchegante, com um clima muito agradável e quer descansar nos finais de semana. O que é isso? Martins é onde? Em 10º lugar, temos Garanhuns. Localizada no agreste pernambucano, a 230 km de Recife e 896 metros. Onde é que é Martins? Espera aí. Você sabia que no Nordeste existem cidades que podem ser mais frias do que cidades do sul do Brasil? Bom, é verdade. Então fique comigo, porque a última da nossa lista é a mais fria do Nordeste. Seja bem-vindo, você está no canal Cidade Capital. Em 11º lugar, temos Martins. Essa é uma cidade localizada no Rio Grande do Norte, que está a 380 km da capital e a 700 metros de altitude em relação ao nível do mar. Martins é chamada de Princesa Serrana e Campos do Jordão do Nordeste. Nos meses mais frios de junho a agosto, a temperatura chega a 15 graus. A cidade é pequena e muito pacata, tendo apenas 8.178 habitantes. É ideal para quem procura um lugar aconchegante, com um clima muito agradável e quer descansar nos finais de semana. Em 10º lugar, temos Garanhuns. Localizada no agreste pernambucano, a 230 km de Recife e 896 metros de altitude, nessa cidade as temperaturas chegam a marcar 14 graus. A cidade tem muitos parques, praças 12 graus em alguma área entre julho e agosto. Parte do Circuito do Frio de Pernambuco, se destacando como uma das mais frias do estado. Sua população é de 142.286 habitantes e o inverno é tão popular em Garanhuns que a cidade realiza uma tradicional festa pública da região, que é o Festival de Inverno de Garanhuns. Simão Dias. Essa é mais uma das cidades frias no Nordeste que vale a pena conhecer. Ela fica em Sergipe e é considerada a cidade que registra as menores temperaturas do estado, tendo uma média de 12 graus. A cidade está situada na Serra do Cruzeiro, exatamente no agreste do estado, a 250 metros de altitude e a cerca de 100 quilômetros de Aracaju. Entre o início de julho até meados de agosto, a cidade fica muito fria. Em 8º lugar, temos Mar Vermelho. Essa é uma cidade muito pequena no estado de Alagoas, que tem uma população de apenas 3.155 habitantes, mas é conhecida como a Suíça alagoana. Ela fica na zona da mata e a cerca de 732 metros de altitude. As temperaturas vão de 12 a 20 graus, mas a sensação térmica pode ser menor ainda, o que atrai muitas pessoas por ser um dos principais destinos da região por conta do frio. Em 7º lugar, temos Guaramiranga. Localizada na Serra de Batuité, no centro-norte do Ceará, a 800 metros acima do nível do mar, Guaramiranga é conhecida como a Suíça do Ceará. Devido à altitude, é possível sentir temperaturas polar aproximadas de 12 graus durante o inverno. A cidade o Brasil é lindo, de ponta a ponta, e não é só sul, o sudeste. Okay? O Nordeste mas tem uma também boa é infraestrutura para receber turistas. De acordo com o último censo, ela possui apenas 5.676 habitantes. Em 6º lugar, temos Areia. Com 22.634 habitantes, essa é a cidade mais fria da Paraíba. Por estar situada em relevo elevado, a cidade fica coberta por uma leve neblina nos dias de inverno. O frio começa a chegar por lá a partir do mês de maio, quando as temperaturas batem 12 graus.
Conhecida por suas casinhas coloridas e que remontam ao passado colonial brasileiro, Areia é um destino com muita história e riqueza cultural. Lindinha. Adoro. Em quinto lugar, temos Gravatá. Localizada no agreste do Pernambuco, com a população de mais de 85 mil habitantes Cidade e apenas 84 também. quilômetros de distância da capital Com arquitetura histórica. Recife, Gravatá se destaca pelo clima ameno, que é um clima agradável, na faixa de 21 a 23 graus, pela boa rede de hotelaria e boas opções gastronômicas. Como que é quinto lugar? Quanto que é o segundo lugar quando 447 metros de mais altitude quente? e natureza bem preservada, ela atinge 10 graus de temperatura com facilidade, principalmente nas 10 madrugadas. graus. E é atualmente o principal destino de frio dos pernambucanos. Ah, não é justo. Cadê Bezerro? Hã? Bezerro chega a 8, 10, 12 graus pela manhã no Serra Negra. Eu dou 8 graus. Em quarto Bezerro. lugar, temos Vitória da Conquista. Essa cidade, Bahia. localizada na região sudoeste da Bahia, possui uma população de 387 mil habitantes, fica a 509 quilômetros da capital Salvador, e a terceira maior cidade do estado. Porém, outro fato que traz muito destaque para ela são as suas baixas temperaturas, tanto que ela é conhecida como a Suíça Baiana, É linda pois essa está cidade. a 923 metros de altitude Linda, 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 em linda, relação linda. ao nível do mar. Por lá, a temperatura pode chegar a cerca de 10 graus no inverno, mas dependendo da época, você pode pegar temperaturas até mais baixas. Vitória da Conquista também é bastante Chega a 4 conhecida graus. pelo festival de inverno que acontece por lá. Então, né? Voltando aqui, o cara aqui, o cabra aqui. Yeah, tá Idiota, não tem nem vergonha de mentir. Peraí. Esse idiota. Não sei quem dá o roteiro a ele. Fala assim, oh meu Deus, como o Brasil é quente, principalmente fora da região do sul. Ok, e outra coisa que ele falou, né, sobre o crime. O crime. Air a onda do conditioning crime. on the whole Sim, time. ele está And certo? Ele está errado? Não. Olha aqui ele falando. even during the nights, you can have to sleep with the air conditioning on, and this can be a real challenge. And also in some parts, especially the south, it can be very humid as well, so it's both hot and sticky. And I personally think that's even worse, because then you walk outside and within a few minutes your clothes are all wet and sweaty and you feel horrible. And yeah, if I had to go to work every day in a suit, I think I'd go crazy with this heat. But if you're able to work from home and you don't have to commute every day in the heat, then it's not that Só bad. por causa desse verão. Claro, And né, I verão. think it's pretty manageable. But then also, it's not the whole of Brazil that gets super hot. So you have some mountainous areas all around Brazil. So for example, around Sao Paulo, you have Campos do Jordão. And further south, you have towns like Urubici Em and São todo canto do Joaquim. Brasil tem regiões montanhosas. Até Monte Roraima, até Minas Gerais. Nós temos em Minas Gerais montes belíssimos. Né? Em São Paulo também, Rio de Janeiro. Né? Não é só no sul. E nós temos também no Nordeste. Ok? E nós temos até perto da Amazonas. in Santa Catarina as well. And then Eu Gramado. não venho com frescura comigo não, porque eu sei o que é calor. Eu venho passando por calor tão quente aqui, mas tão quente. Na época eu não tinha ar-condicionado. Sabe o que eu fazia? Eu jogava água no chão, fazia uma poça de água e ia dormir dentro da água, colocava gelo. Creu ou não? Desespero sim.
porque eu colocava 2 ventilador, um de teto, um de ventilador grande, standing fan, que é aqueles que é bem longo, né, alto, e ainda não resolvia. Aí eu dizia, peraí, eu colocava água no chão e dormia no chão. Dormia na água com gelo. Porque quando aquilo secava, a perspiração vinha. De tão forte que era o calor, que o chão estava quente, as paredes estavam quentes. E era uma tortura para mim, para essas coisas aqui, vir dizer, ei, porque o Brasil é quente. Ei, tu estás falando no carnaval, só um mês. No carnaval. Aí tu generaliza o ano inteiro, tu e o velho árabe. É ser muito canalha, viu? Não é nem mais ser burro, é ser canalha. De mentir. Canela and Rio Grande do Sul. And all of these towns are in the mountains. And as a result, the summers in these towns are a lot cooler. And you don't have these crazy temperatures. So it's possible to move to areas in Brazil which have much milder temperatures. But if you want to live in the big cities where the job opportunities are best and so on, then these cities are pretty hot. So Sao Paulo, Rio de Janeiro, Florianopolis, Porto Alegre and so on. And then you need to be prepared for the heat. Okay, and then finally another factor is the crime. So crime levels in Brazil can be pretty high, especially in the big cities. Fortaleza, Recife. Olha, Fortaleza, Recife. Salvador. Ele tinha que falar de Recife. And also Rio de Janeiro. Ele tinha que falar Fortaleza, Recife, quando não é verdade. Não é verdade isso aqui. Recife não está aí nessa lista aqui, ok? Recife não está. É tudo mentira. Tudo mentira. Ah, Belém lá embaixo, ó, de Recife até. Eita, mentira da gota. Rio Branco também. Eita, mentira. E João Pessoa tem até mais crime do que Recife. Rio de... É mais fácil um gringo ser assaltado no Rio de Janeiro do que Recife. Belo Horizonte, Goiânia. Goiânia até mais em crimes. Cuiabá também. Mas que mentira, menina. Que BGE mentiroso é este, hein? These have very high crime levels, but you have other cities further south, like Florianopolis, Curitiba. Florianópolis é tão safe. They have much lower crime levels, but then in the smaller towns and cities in the countryside in Brazil, these can be even safer. So the town in Florianópolis é tão safe que eles matavam animais lá, né? E em Curitiba tem um grande número de feminicídio, em Curitiba e outros crimes horrendos de abuso às mulheres, até dentro do emprego, até mulheres velhas, entendeu? Mulheres velhas, vovó de 50 anos, 55 anos que está no emprego, são atacadas. E vem essa coisa aqui, crime, essas partes do Brasil que tem crime, e essas não. Aqui. TV Guararás, balanço geral em Pernambuco. Eu não vejo nenhum crime, cadê? Tem, mas não é assim todo dia, não é assim toda hora. Se você vê o balanço geral no Sudeste e Cidade Alerta no Sudeste comparada com estados nordestinos como Recife, é muito maior, entendeu? Muito maior. Cadê os crimes? Eu não vejo, ou eles não estão mostrando? Que é isto?
Aqui 1 hora. Família de jovem que foi morto, teve aqui feminicídio. Deve ser aqui, deve ser no regiões metropolitanas e não na cidade. Então, claro, os sentimentos aqui para os familiares da Maísa Emily Juliana da Silva, de apenas 18 anos, que foi morta, né, com requinte de crueldade, um crime que deixa todo mundo chocado, impossível. Não tem lei severa para também esquartejá-lo, aí ele não uma pessoa que tem o mínimo de humanidade não ficar chocada, abismada, espantada com essa situação e não menos revoltada também com tamanha capacidade, né, de uma pessoa de praticar esse ato contra alguém que era companheira dele. Era a companheira dele e mostra, né, aumenta o nível dessa monstruosidade. A gente tem aqui as duas irmãs, né, dos 9 irmãos que a Maísa tem, além de uma prima, que também está aqui. Elas estão emocionadas e não é para menos. Onde foi isso? Jaboatão dos Guararapes? Deve ter sido, né? Tá todo mundo muito abalado e, de certa maneira, é até difícil de acreditar que essa situação ela teve esse desfecho tão violento e bárbaro. O Felipe Inácio Martins das Cabra. Ixi. É claro, né, com a situação como essas. E tá muito... Deve ser Jaboatão dos Guararapes. Balada, né? Mas a convivência, o pouco de convivência que a gente já teve com ela foi uma convivência assim, tem uma menina sorridente, uma menina sempre alegre, uma menina que sempre conversou, gostava de visitar a gente, entendeu? E a gente nunca imaginou que isso poderia acontecer, né? Logo um feminicídio assim. Né? No Curado, eu não falei que é Jaboatão dos Guararapes. Curado 2. É ali em Jaboatão dos Guararapes, onde o crime come no centro. É região metropolitana. É um pouco como área rural ali, na rodoviária. Eu sei onde é que é. Áreas rurais, mas não é dentro do Recife mesmo. Nos bairros ao redor do Recife, é um pouco afastada. 1 hora, dá 1 hora e meia de ônibus do Recife para esse lugar. Do Curado 2 dá 2 horas. Então a região metropolitana do sul, né? Do Recife do sul, não do norte, da área norte. Então realmente é horrível, mas feminicídio no Brasil já está sendo sacrifício, já está sendo banalizado. E já está sendo, eles estão brincando com a cara das mulheres, com a cara das vítimas e com a cara das pessoas em geral. Não vou dizer nem autoridade porque eles estão fazendo nada, visto que isso é o quê? Um crime organizado. Crime organizado. Isso tudo são crimes organizados. Mas fora disso eu não vejo nenhum outro crime aqui no TV Guararapes oficial. Onde foi isso? No Recife também foi. André, foi uma prisão condenatória, ou seja, ele já está condenado pelos crimes de estupro de vulnerável, de importunação sexual, prisão definitiva. Passou por lugar para ter mulher safada, menina. Audiência de custódia e já foi recolhido à penitenciária Juiz Plácido de Souza. Investigações essas que tiveram início em 2020, porque ele já tinha abusado de um adolescente de 13 anos. Depois se envolveu com a mãe desse adolescente e aí, ao longo dos anos, começou também a abusar. A mãe é safada. Culpa a mãe primeiro, porque ela é o papel dela de proteger seus filhos. Mulher safada, o que você pode esperar? Aqui é o dos crimes, eu não vejo muito. 3 dias atrás não é um crime, mas foi um crime, um crime médico, um erro médico. Só temos isso aqui hoje, para hoje, né? Que mais? Não tem mais? Que é isso?
Agora, se você for para Balança Geral e Cidade Alerta, de Curitiba, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, você vai ver muito mais crime do que você veria no Recife. Para eles virem aqui falar do Recife e falar de outras áreas do Nordeste, tudo isso é mentira. Por isso que eu estou aqui para debuncar esses povos e para confrontá-los e debuncá-los sobre suas mentiras e devaneios. Ter crime tem, é real, mas não é um crime que é toda hora, todo dia, entendeu? Toda hora, todo dia, num Recife mesmo, não é toda hora, todo dia, mas tem em áreas rurais e em áreas metropolitanas, sim, tem. Mas assim mesmo não é muito por dia. É às vezes, pela semana, 1, 2 vezes, ok? Então não é algo que você vê toda hora, todo instante. Filho mata o pai após discussão. Ok, vamos ver se é no Recife. O Luiz Carlos, meu editor executivo, me contou essa história hoje. É no Sudeste. São Paulo. Então você vê, né? É tudo mentira. Essa IBGE é muito de um lado e o velho árabe também. São muito discriminatórios e são muito invejosos, discriminatórios. E o aim, e como se fala, as suas intenções é de justamente demonizar o local, entendeu? Dizer que é um lugar feio, um lugar horrível, um lugar pobre, um lugar cheio de crimes. É tudo mentira, isso não existe todos os cantos por lá, ou todos os dias, todas as horas. É mentira, é mentira. Ver a cidade. O novo parque, mais um espaço para que as pessoas possam viver a cidade. O novo Parque de Apipucos está totalmente revitalizado e um encanto. Brinquedos Eles falam como se só tivesse guerra aí no Recife, guerra, problemas, né, problemas sociais, crimes. Não é verdade. É porque eles vêm de fora para projetar o Recife dessa maneira a propósito. Isso já está programado. A criatividade e o equilíbrio da criança, o parque foi pensado para a diversão da família. Desde que eu era criança pequena, eu brincava nos parques aqui. Eu tive uma infância muito feliz, assim, dessa idade. Uma vivência muito legal que a gente está inaugurando hoje e que, assim, fica próximo da casa da gente, então fica uma coisa muito interessante para trazer as crianças, para poder aproveitar com a família mesmo, assim. O lugar está realmente muito legal. E, assim, foi todo pensado tanto para a idade dela quanto um pouquinho maiores, então tem toda a estrutura também, estacionamento fácil, sabe? Muito legal mesmo. Letícia aprovou e já escolheu o seu brinquedo preferido. Desse lugar aqui. Cabelinho lindo. Hoje a gente vive em prédio, né? Então não tem essa estrutura boa com a natureza próxima. Então é muito importante que tenha espaços públicos desse jeito, né? Eles têm inveja do Recife, seja lá que for gringos, como o velho árabe ou outros do Brasil. Todos têm inveja. O Parque de Apipucos também ganhou um parcão, que é o espaço destinado para os pets. As obras beneficiaram também todo o entorno do açude, incluindo a instalação do pier. E outra coisa, eu andava por aqui, pelo Recife, de jeans, assim como essa moça, jeans, camiseta assim, mais longa, e tênis, assim como ela, só que a minha blusa era um pouquinho mais longa, ok? E não suava, porque eu não sei, não suava, não tinha calor. É mentira. Só em março e fevereiro que fica um pouco calorento, assim, dentro de casa. Fora tem brisa. As paisagens da Zona Norte agora está de cara nova.
A pracinha Eu nas queria morar margens aí, tem em novos Apipuco. quiosques, mesinhas, bancos, mais um ponto de encontro para a população. Ai, como Recife é cheio de problemas, cheio de miséria, cheio E no cheio bairro de crimes, Apipucos, né? esse aqui é o açude de Apipucos, que fica em frente ao Parque Apipucos, que hoje iremos conhecer com você. O açude, que é o Desde que eu era pequena tem esse espaço por aí. E hoje o pessoal vai ser especial aqui no parque, Jaqueira, do lá na Apipucos, cidade. porque vão descobrir quem matou Odete Reutemann. Hora que a Globo colocou pra gente assistir o último capítulo hoje de Vale Tudo. Vem com a gente. Ah, véia, tanto crime na real e tu falando de novela. Cria neurônios e juízo. E hoje a gente vai ver quem matou. Aquela pipoquinha vale tudo. Vem embora. Obrigada. Então, aqui, pessoal, vocês podem Tantas coisas para resolver aí em termos de crime e as pessoas falam em porcaria de sopiopra. É cada coisa, viu? Você usa, devolve. Esse parque é bem arejado. Todas essas barraquinhas daqui a pouco começam. Se fosse aqui, usa e levava para casa também. Em alguns lugares do Brasil, usa e leva para casa. A gente vê, chegou. As pessoas aqui às vezes levam até lençol de hospital, ECA e de hotel para casa. Cedo para mostrar para vocês. Mas todas elas são de arte e de gastronomia. Que também, ó, não precisa pagar para sentar nessas cadeirinhas de praia. Depois eles vão falar que paga, depois a turma lá de fora vai inventar, por inveja, vão inventar uma tirada aí que paga-se. Sempre com eventos. 5 meses E sempre tem atrás. shows. Gente, aqui você pode trazer, ó, sua garrafinha, o seu copo, como tá fazendo aqui, ó, amiga. Se hidratar à vontade, não paga nada. Eita, ó, aqui minha mãe tá tomando um caldinho aqui, né, Cessa? É, espetinho da Cessa, caldinho de feijão e de camarão. Vem pra cá. Olha, e vou mostrar aqui, minha gente, é demais esses espetinhos, viu? Quer mais? Olha, mais ainda. Vem pra cá, gente. Para que esse povo quer ir lá para fora, num lugar assim? Tem quase de tudo para se viver bem, né? Tem aconchego, shopping, tem hospital. Para que ir lá para fora? Para quê? Não precisa. Você vai passar dificuldade fora do Brasil, também fora do Recife. Para quê? Olha, tentarura, o que é isso? Tentarura. Ah, eu comia muito isso quando criança. Muito essas balas. Eu me lembro a minha infância. Ia pra vendinha lá perto de casa. O senhorzinho passava com a carrocinha cheia dessas gominhas aí. Ai, eu comprando. Tem ano de 1973. Eles vendiam quebra-queixo, vendiam cuscuz de coco ensopado com leite. Nossa, que delícia. Tempo que não volta não. Gente, agora eu vou receber um guiosa de boi e um guiosa de porco. E esse molho? É o molho shoyu. Molho shoyu, é molho bom. Agora é a hora. Que delícia. Muito bom, minha gente, muito bom. Amei.
nada. Cadê o nosso queijo de coalha gostoso, saboroso? Oh my God, tell that's not true. Me diz que não é verdade. Ai, eu saía para as vendas à noite para comprar isso. Sonhos. Ai, Com Gui do BBB, tudo bom, meu lindo? Ótimo, graças a Deus. Manda um beijo aí pro canal Marta Lucena. Um beijo pro canal Marta Lucena. A gente tem esses dois tamanhos, o de 350ml e o de 500ml, 14,99. Que é isso? 17,99. Tá caro, muito caro. Temos já montado as misturas que mais deram certo. Que é o tropical, colombiano, brasileiro e o mexicano. Tem um monte de seu mango que é livre e vocês podem colocar como vocês quiserem. Ah, não é, it's not worth it. Não tem, não, como se fala, não. Ai, eu não compraria uma manga crua dessa que dá problema de estômago. Por esse preço, jamais eu compraria. Eu arrumava manga lá, aí perto de Apipucos, uns poucos quilômetros, talvez 5 quilômetros, que é a várzea. Eu arrumava manga ali no chão do pé, fresca e orgânica. Pra que eu ia gastar 17 e pouco? Por isso, quando eu podia ter manga grátis do pé. Dela. Hoje a gente tá com as principais: queijo do reino, bacalhau, as doces, leite condensado com queijo do reino e limão. Que ótimo. E hoje quem vai experimentar é ela. É, coisa boa. Quer qual, mãe? Camarão. Oh, não. Uma ótima. Gostosa. Boa noite, gente, tudo bem? Estamos aqui no quiosque, no Parque Apipucos, Amor e Pudim. No nosso quiosque você vai encontrar todo tipo de pudim, todos os sabores. Você vai encontrar aqui doce de leite, café, clássico, Romeu e Julieta com goiabada, pistache, baunilha com caramelo salgado, além da atração da noite, que é o nosso bolo. Sinceramente, não tem lugar melhor, talvez tenha, mas eu não vi lugar melhor de ficar do que o Brasil, sinceramente. O Brasil, tirando os crimes, tirando a corrupção, o Brasil é um lugar maravilhoso de se viver. Quando nós viemos aqui fora, nós vimos o contraste, né, a divergência e o contraste. Fora a segurança que o Brasil não oferece, o resto sobre o Brasil salva-se. Às vezes, eu digo assim, a cultura familiar bem próxima uma da outra, as comidas, né, o ar do Brasil é muito fresco, delicioso. As comidas, em geral, digo assim, as frutas, verduras. São 3 nós temos de nossas hortas, o leite. Camadas de massa manteigada de baunilha. Não tem igual aqui fora, não tem. Cheio do próprio pudim. Por isso que esses caras aqui,
falam mal do Brasil, aquele cara lá. E doce de leite. Esses gringos em geral, inclusive o velho árabe. Quer dizer, eu falei, mas eu falei dos brasileiros que não prestam e aqueles corruptos que ficam bagunçando com a vida dos outros. Essa aqui é generosa para você matar a sua vontade. Tudo. Vem com a gente, vem experimentar o nosso bolo pudim. Os dois não fizeram nada com essa miséria. Oh my gosh, o que é isto? Quem vai pagar tanto dinheiro assim? Tá louco! Tá louco! Isso aqui a gente paga em cafetéria aqui. Arroz do mar na paella. Que lugar caro. E esse pai alemão aqui, por 20, uma fatia. Nossa Senhora. Cara, esse país, fora disso, é um país maravilhoso para se viver, contanto que você ganhe pelo menos mínimo 6 mil por mês para uma pessoa viver bem. 6 mil por mês por cada pessoa, para cada pessoa, não para dividir, senão fica difícil. Só é bom ir para o Brasil e viver lá se a gente ganhar em euros, ou ganhar em pounds, em sterling, ou ganhar em dólares. Senão fica difícil. Ou pelo menos ganhar 10 mil, 8 mil por mês já dá. Ai, cada comida deliciosa, que não tem aqui de jeito nenhum. Gente, sair aqui, especial, Marta Lucena, Samu e Cocos. Aí esse daí aqui, esse é o que, princesinha? Amendoim. Uau. Coco queimado agora. Eita, coco queimado, gente. Que maravilha. Isso é muito bom. E esse aí é um gelato natural de coco, lá irlandês. Gente, e agora? Agora eu já tenho um vídeo da Samu e Coco lá em Olinda. Vê aí, viu? Vou deixar no final para vocês assistirem, mas é muito bom. Acho que eu vou subscrever para ela, que eu quero ver o vídeo dela. É como Marta sempre, Lucena. perfeito. Obrigada, Samu. Então, esse é um parque muito legal, né? Para quem quer ir com a família, não quer zona, não quer putaria, só ir para aí, se for para o Recife. Mais um infeliz aqui falando bosta, falando que o Recife tem alto nível de crime, né? Comparado até mesmo com o Sudeste. Então, o Cidade Alerta, os noticiários online de Pernambuco está a mentir, então? Porque eu vejo mais crimes, no Cidade Alerta e outros noticiários, Cidade Alerta, e tem outros que eu esqueci. Eu vejo mais crime em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Centro-Oeste, do que eu vejo no Recife. E esses crimes que eu estou a falar estão mais situados, como eu falei, dentro das regiões metropolitanas ou no estado per si e não na capital, intrinsecamente.
Suja a tua cara feia aí. Macho feio, mau caráter e desonesto. Que quem mente rouba. Por que eles falam tanto de um lugar? Porque eles estão com inveja, isso é inveja. Por esse pé rapado do Sudeste. Representa apenas as suas discriminações e inveja sobre o local. Lembre-se, velho, quem não se importa não liga. Do lugar que vocês invejam. Olha aí, outro nojento, tudo isso é inveja. Pé rapado, feio. Pé rapado, feio, vira-lata. Vira-lata invejoso. Fica longe mesmo, não precisa ir para o Recife, muito menos da Petrolina. Não precisa, fica longe, bem longe. Tu e o miserável velho árabe do Líbano ou norte da África, esse infeliz. Tinha que vir do Brejo de São Paulo essa miséria ruim. Se é Brasil, não tem como ser chinesa, infeliz burro. Macho feio burro. Fala em saneamento básico, mas as favelas do Rio e São Paulo e Minas Gerais também clamam por saneamento básico. E aí? Mas é mais fácil puxar o rabo dos outros do que puxar teu próprio rabo de macaco nojento. Primata.
E ele ainda fala que o lugar é caro, como se Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro fosse barata, Santa Catarina. O custo de vida está realmente horrível em todo lugar do Brasil. Não vem pegar apenas no Brasil, no Recife. Não vem selectar apenas o Recife para despejar as tuas baboseiras, não, idiota. Esse povo faz, esses machos e machos fazem tudo por vídeo. Só fala bosta esse nojento. E esse sapo cururu aqui também, que nem do Recife é, deve ser da Bahia. Todo lixo de fora, que não trepa nem sai de cima. Fala do lugar, mas não quer sair. Pode sair, mas não quer. Se fosse tão ruim, eles sairiam se eles pudessem, né? É simples assim. Se o lugar não presta, cai fora. Mas se tu ficas lá, é porque tu queres ficar lá. Não tem nem vergonha de dizer que Recife é a mais cara do Brasil, a mais violenta, a mais suja. Tudo inveja e mentira. Nada a ver. Principalmente de um fudido do Líbano, velho feio, inchado do Líbano, ou norte da África. O que esse rapaz também está fazendo aqui? De suas estupidez, falta de pesquisa. Macho burro, ô gentalha burra, tudo burro e quer saber tanto, inclusive o velhaco, o velho árabe, o velho senil. E vamos. Então, é isso, né? Os brasileiros são vira-latas, aí vem os gringos também falam mal do Brasil como velho árabe, porque os brasileiros são os primeiros, machos principalmente, são os primeiros a falar mal do Brasil. Eles não falam mal dos brasileiros, eles falam mal do lugar, o que é pior, da geografia, do lugar, etc. Esse traço também não é nem do Recife também. E se for é de Pernambuco, de algum lugar de Pernambuco, mas não do Recife.